Eu quero andar como ele andou, pisar nas pegadas que ele deixou. Eu quero viver como ele aqui, com os olhos nos céus e as mãos a servir. Tá bom, vamos lá. Então, a gente viu algumas verdades que foram estabelecidas que a gente sempre é bom relembrar. A Bíblia é a autoridade de Deus para a minha vida, ela tem as respostas de Deus para os meus dilemas e ela traz o refrigério para a minha alma. Também a gente viu quem que a gente é em Cristo agora. Então, em Cristo, a gente é salvo, a gente tem a vida eterna. Em Cristo, a gente é filho de Deus. Em Cristo, eu tenho uma nova vida e sou amado por Deus. E é interessante isso, porque muitas pessoas lutam com a sua aceitação. E eu fui amado por Deus ao ponto de Deus dar o Filho dele por mim. Ao ponto de Cristo dar a vida no meu lugar. O amor de Deus para comigo é imenso. Não dá para nem defini-lo em palavras. Também a nossa vida em Cristo, nós temos um caminho para andar, nós temos um exemplo para seguir, uma grande responsabilidade, uma perspectiva diferente, e aí nós começamos a estudar o livro de Atos. E no livro de Atos a gente viu que Deus enviou o Espírito Santo como resposta à promessa do que Jesus tinha dito, que enviaria o Espírito Santo, e aí aquelas pessoas ouviram sobre a palavra depois daquele evento, onde Deus mostra que Ele cumpriu a sua promessa, e muitos creram em Jesus como Salvador. Depois no capítulo 3, Pedro e João curam aquele homem, não pela virtude deles, pelo poder deles, mas por Jesus Cristo. E aí no capítulo 4 eles são julgados por isso. E aí eles deixam claro, em nenhum outro a salvação, a não ser em Jesus. Nos versos 19 e 20, eles estavam sendo proibidos de falar de Cristo e eles respondem: antes importa ouvir a Deus do que aos homens, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. No livro de Atos, capítulos 2 e 4, a gente viu um pouco como era a vida daquelas pessoas que colocaram a sua fé em Cristo. Como que era o seu dia a dia? Então, a vida deles era o seguinte: havia um desejo de estarem juntos, de comunhão. Havia também que eles perseveravam no ensino da palavra, sempre querendo ouvir e aprender mais. Também havia um cuidado mútuo. Se alguém tinha uma necessidade, um socorria o outro, um ajudava o outro como uma família. Já que todos são filhos de Deus, então logo são uma família em Cristo. Havia louvor a Deus, o tempo todo louvando a Deus pelo que Deus é e pelo que Ele faz por nós. Havia uma graça abundante que sobressaía ao ponto das pessoas olharem para aqueles e dizer assim: essa pessoa é diferente. O que Deus fez na vida deles é algo especial. E viam a graça de Deus abundando na vida dessas pessoas. Também havia um bom testemunho, porque as pessoas olhavam e falavam assim: olha, eu não creio, eu não sou dessa religião, mas esse pessoal é sério. E o povo os tinha em grande estima. Também eles proclamavam a Cristo, apesar das perseguições e das ameaças. Eles resolviam os problemas que surgiam. Lembra que as viúvas não foram atendidas, as viúvas de outros lugares? O pessoal reclamou e na hora os apóstolos: não, vamos resolver isso. Não joga para debaixo do tapete. E aí ali eles tomam uma postura, resolvem a dificuldade que surgiu. Eles pagavam o preço por seguir a Jesus. Tiago foi morto, como nós vimos. Estevão foi morto, como nós estudamos. E agora a gente está vendo Paulo sendo perseguido por causa da palavra, outros sendo perseguidos, o pessoal tendo que sair para fora, porque quem crê em Cristo era perseguido, era maltratado por causa da sua fé em Jesus Cristo. Mas eles não largavam, eles pagavam o preço. Também havia o desejo de ser batizado, que a gente estudou, porque eram pessoas que criam. Então, o batismo, ele é ligado a uma identificação com Cristo, com a mensagem de Cristo. E por isso a pessoa tem que primeiro crer para depois ser batizada, senão ela só toma um banho. Então havia na parte das pessoas, quando criam, um desejo de se identificar e de declarar a sua fé para que todos soubessem.
Também havia acolhimento. Paulo se converte, todo mundo estava com medo de Paulo. Barnabé vai lá e o acolhe e apresenta para as pessoas e fala: não, ele mudou a vida dele, ele creu em Cristo como Salvador, e acolhe Paulo Saulo, né, quando todos estavam com medo dele. E aí nós vimos no capítulo 10 que o evangelho passa as barreiras dos judeus e agora chega para os povos gentios, para os outros povos. E Cornélio, ele estava reunido, ele era uma pessoa que temia Deus, mas ele não entendia ainda a salvação em Cristo. Era uma pessoa que queria saber mais sobre Deus, e aí Deus faz Pedro ter uma visão, faz Pedro quebrar os seus paradigmas e entender que o evangelho ia muito além do que as ideias e os pensamentos judaicos. E aí Pedro vai, leva a palavra para eles, e na hora que eles creem em Cristo, eles ouvem a mensagem que Cristo na cruz pagou os pecados, eles entendem que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, que agora o caminho para chegar até Deus é através de Cristo Jesus, do sacrifício dele no nosso lugar. Na hora que essas pessoas entendem essa mensagem, a Bíblia diz que eles creem e eles são batizados com o Espírito Santo, e acontece com eles o que aconteceu lá em Atos 2 com os judeus. Isso era muito importante para o judeu entender o quê? O mesmo Deus que deu o Espírito para nós, deu para os de outras nações. O mesmo Deus, o mesmo Espírito que atuou em nós, e nós falamos na língua das pessoas da região toda, também fez isso com eles. E aí Pedro entende que Deus estava aceitando os gentios no mesmo pé de igualdade que os judeus. Aí o pessoal de Jerusalém, no capítulo 11, começa a questionar Pedro, porque ele foi lá na casa de Cornélio, e aí naquela hora eles entendem, aconteceu com eles o que aconteceu com a gente. Então Deus está deixando claro que tanto os judeus quanto os outros povos, os gentios, eles estão no mesmo pé de igualdade diante de Deus. Aí a gente vê que por causa da perseguição, o evangelho começa a transpor as barreiras. Ele começou só em Jerusalém, mas aí ele foi para Cesareia, ele foi para a região de Samaria, ele sobe até o país da Síria, e Jesus tinha falado: olha, vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha em Jerusalém, Judéia, que era o estado, Samaria, que era o estado vizinho, e até os confins da terra, indo até os outros lugares. E Deus manda eles irem, e também manda a gente. E aí a responsabilidade caiu sobre eles e cai sobre nós, de que se nós cremos, nós também somos testemunhas. Se nós cremos, somos filhos de Deus, temos o Espírito Santo morando dentro de nós, temos o mesmo poder que eles tinham para anunciar o Evangelho, as boas notícias de Deus para as pessoas. E aí no capítulo 11 ainda, a gente viu que na cidade de Antioquia, que é no país da Síria, naquela cidade, os discípulos pela primeira vez foram chamados de cristãos, e isso significa seguidores de Cristo. Naquela época, era um termo até para meio ridicularizar, mas serve para nós como um aviso, como um incentivo, como uma responsabilidade. Cristão não é quem tem um título, não é quem é de uma religião, é aquele que segue a Cristo, aquele que segue os ensinamentos de Cristo. Capítulo 12, nós vamos ler dos versos 1 até 3. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar ao fio da espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso era agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Então, Herodes, ele pega e ele vê que o fato dele perseguir os cristãos fez com que o povo, os judeus, ficassem contentes. Então ele manda matar Tiago, que era um dos três mais próximos de Jesus, que era Pedro, Tiago e João. Aí você fala, mas e quem escreveu então a carta de Tiago? Aquele é o outro Tiago, Tiago, irmão de Jesus, que escreve. Esse Tiago aqui era o irmão de João. Então ele é morto, e aí Herodes prende Pedro, e a ideia dele era matar Pedro. Então versos 4 e 5. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere,
entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Aqui tem 2 coisas interessantes. Quando fala da igreja, a palavra igreja vem do grego eclesia, quer dizer chamado para fora. Aquelas pessoas que creram em Cristo são chamadas para fora do mundo para seguir o caminho de Cristo. Essas pessoas estavam reunidas e clamando a Deus: Deus, o Pedro está preso. Deus, já mataram o Tiago. Tem misericórdia, ajuda ele nessa situação que está acontecendo. Havia um problema e essas pessoas se juntavam para orar e para pedir a Deus pela solução desse problema que estava acontecendo. De novo aquela questão, como que era a vida daquelas pessoas que creram no começo? Eles estavam juntos, eles se reuniam, eles pediam para Deus, eles confiavam em Deus, eles estudavam a Bíblia, eles estavam sempre nesse caminho de comunhão e de conversar com Deus e ter comunhão com Deus. Versos 7 a 10. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele a Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. Ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes que fosse uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente, e saindo enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Deus usa um anjo para tirar Pedro dali, leva-o para fora sem que os soldados o percebessem, solta as suas cadeias, abre a porta, versículo 11 agora. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. E ele reconhece que Deus o estava livrando e estava ajudando naquela situação. Versículo 12. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Então tinha o João Marcos, que vai aparecer ele mais para frente um pouco sobre ele, foi quem escreveu o Evangelho de Marcos, e na casa da mãe deles tinha um grupo de pessoas reunidas, orando, pedindo para que Deus libertasse a Pedro. Verso 21 e 22. Em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra. Então, antes de a gente continuar lendo, Pedro foi embora, Herodes teve seus planos frustrados, aí no outro dia ele está lá, todo pomposo, uns dias depois, e o povo clamava, verso 22, é a voz de um Deus e não de homem. E Herodes ficou todo cheio pelo povo falar isso para ele. Versículo 23, no mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes, expirou. Veja que Herodes planejou o mal, era um homem totalmente orgulhoso, se achava muito, o povo falou, essa é a voz de um Deus e não de um homem, e naquela hora Deus faz cair sobre ele todo o orgulho e arrogância dele, e ele morre. Verso 24, entretanto a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Esse capítulo 12 conta a história de Herodes querendo impedir que o evangelho seguisse à frente, matou Tiago, mandou prender Pedro, Deus livra Pedro, Herodes morre e o evangelho continua. Não podia ser impedido pelos homens. Capítulo 13, verso 1. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, e Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colácio de Herodes, o tetrarca, e Saulo.
Então haviam pessoas que Deus usava para proclamar a sua palavra ali. O termo profeta pode ser aquele lá no Velho Testamento, que Deus revelava algo para ele, mas qualquer um que proclamava o que Deus tinha para as pessoas, que proclamava a mensagem de Deus, também tinha um título desses. E tinha os mestres, os que ensinavam. Lembra que a Bíblia ainda não estava toda completa. Precisava Deus ainda dar algumas partes da Bíblia para serem escritas, para o povo ter a Bíblia como um todo. E aí, nesse tempo, tinha aqueles que estavam proclamando o que Deus disse e ensinando o povo o que precisavam saber. E lá em Antioquia, na cidade de Antioquia, que fica ali no país da Síria, havia essas pessoas. E eles servindo a Deus, olha o que acontece, verso 2. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Então, Deus queria usar Barnabé e Saulo para ir para outro lugar, não ficarem só ali, porque outras pessoas precisavam ouvir a palavra de Deus em outros lugares. Verso 3. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. E aí eles vão começar a levar a palavra de Deus para outros lugares que ainda não tinham ouvido. Até agora, basicamente, o povo estava ouvindo aonde? Jerusalém, Judeia, Samaria, Síria, mas agora Deus manda que vá mais longe, que Ele queria que outros povos também ouvissem. Capítulo 13, verso 4. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Então, eles estavam em Antioquia, e aí eles saem de Antioquia, vêm para que essa ponta de Chipre, né, Seleucia, vão para frente um pouco, e aí vão navegar até a região da Turquia, até a Ásia. Versículo 5. Então eles vão daqui, vão para Chipre. Versículo 5 agora. Chegando a Salamina, anunciaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Então, onde eles passaram, Salamina ali, vamos voltar ali, né? Eles chegam aqui, eles anunciam a palavra, então eles vieram a Seleucia, pegaram o barco, vieram até aqui em Chipre e anunciaram a palavra ali. Versículo 6. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar Jesus. Bar quer dizer filho, seria como filho de Jesus, seria assim. Mas era um nome muito comum na época, tá? Não estava se referindo que era filho de Jesus Cristo. Era um nome que era como Josué, Yeshua ou Yeshus, é uma variação. Josué, Jesus é uma variação no hebraico. Verso 7. O qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Então esse homem, ele soube que Paulo e Barnabé estavam ali, soube que eles estavam pregando uma palavra, ele os chama porque queria ouvir a palavra. Só que aí aquele falso profeta, aquele homem, ele pega e quer impedir isso, verso 8. Mas opunha-se-lhes Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, e procurava afastar da fé o procônsul. Aqui é uma coisa interessante que acontece, e acontece até hoje. Quando você quer ouvir a palavra de Deus e entender, você pode esperar que vai ter gente que vai vir e vai querer te afastar de ouvir a palavra de Deus. Às vezes pode ser um amigo, um parente, às vezes pode ser alguém que você nem conhece, às vezes pode ser circunstâncias, porque o objetivo é te afastar da fé em Cristo, te afastar daquilo que Cristo fez, não querer que você ouça a palavra. E é isso que acontece também, muitas vezes, quando você quer passar a palavra. Vai ter gente que vai querer te impedir ou te desanimar que você passe a palavra para os outros. Versículos 9 a 11. Todavia Saulo, também chamado de Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça,
não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora, eis que está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele a névoa e escuridade, e andando a roda, procurava quem o guiasse pela mão. Então, esse homem tenta fazer com que as pessoas não cheguem até Deus. Mas o poder de Deus era maior. Ele era um mágico, uma pessoa que usava não mágico de brincadeira, de circo, de coisas assim, mas um mago de usar forças espirituais, e ele queria afastar as pessoas de Deus. Mas Deus estava provando que ele era maior. Verso 12. Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. O procônsul, ao ver aquilo, ele crê, não somente pelo milagre. O que fez ele crer, principalmente, foi o quê? A doutrina, ou seja, o ensino sobre Cristo. Aquilo que acontece com Elimas foi um sinal, mas a fé dele estava baseada no que a palavra estava dizendo, que estava sendo pregado para ele, o ensino para ele. A nossa fé não deve estar em sinais, em algum milagre, mas a nossa fé tem que estar dentro da doutrina, ou seja, dentro do ensino sobre o Senhor. Porque todas as religiões prometem milagres, não é? Todo lugar diz que faz milagre. Agora, aonde está a minha fé? Porque eu vi uma coisa acontecer, ou por causa que eu sei o que Cristo fez por mim? Versículo 13. Navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Então, eles estavam na ilha de Creta, de Chipre, desculpa. E aí, eles de Pafos vieram para a região da Panfilha e foram até Perge, que era uma cidade que tinha ali. Aí, o que eles fazem em Perge? Vamos lá, verso 14. Mas eles, atravessando de Perge para Antioquia da Pisídia, indo num sábado à sinagoga, assentaram-se. Então eles estão em Perge, tá bom? Aqui embaixo, né? E aí eles vão para Antioquia da Pisídia. Lembra que tinha Antioquia da Síria? E aqui era Antioquia da Pisídia, bem aqui em cima. E aí eles vão para o quê? Para a região ali, para começar a ensinar. Vão numa sinagoga. Por que na sinagoga logo de cara? Porque na sinagoga eles conheciam o Velho Testamento. Então eles iam num lugar onde as pessoas já tinham um pano de fundo, onde já sabiam alguma coisa sobre as promessas de Deus, para a partir dali apresentar Jesus Cristo. Verso 15. Depois da leitura da lei e dos profetas, só parando um pouquinho aqui, lembra que a lei era os 5 primeiros livros da Bíblia, e os profetas os demais livros da Bíblia? Então, depois da leitura da Bíblia lá no Velho Testamento, vamos lá. Depois da leitura da lei dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a. E aí Paulo aproveita aquele momento e fala: nós temos. E aí ele começa a falar, verso 16. Paulo, levantando-se e fazendo com a mão sinal de silêncio, disse: varões israelitas, e vós outros que também temeis a Deus, ouvi. Ele parte assim: então, vocês que são israelitas, vocês que temem a Deus, não são israelitas, mas temem a Deus e estão aqui com a gente, prestem atenção nessa mensagem. Aí ele começa, e eu vou resumir um pouco a mensagem para a gente não ter que ler o capítulo inteiro. Ele começa a citar a história de Israel, que Israel estava lá no Egito, que Israel estava preso, prisioneiro lá, escravo, cativo, e Deus os tira dali com mão poderosa. Deus abre o Mar Vermelho, fala da história dos reis, fala da história do rei Saul, depois fala de Davi, fala dos escritos de Davi também. E aí quando ele vai continuando explicando a história de Israel, chega no verso 23. Da descendência de Davi, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus. Ele pega aqueles fatos que eram conhecidos deles e fala: e desse Davi, Deus prometeu que viria o rei, que viria o Messias, e Jesus veio. Ele era descendente do rei Davi, ele é o Messias prometido. Então ele parte das profecias, parte da história de Israel para apresentar Jesus Cristo. Verso 26. Irmãos,
descendência de Abraão, e vós outros que temeis a Deus, a nós nos foi enviada a palavra dessa salvação. Ele fala assim: então olha só, à luz de tudo isso, vocês que são de Israel, vocês que são de outros povos, estão aqui, mas temem a Deus, agora chegou para vocês a mensagem da salvação. Versículos 27 a 29. Pois os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades não conheceram Jesus, nem os ensinos dos profetas que se leem todos os sábados. Quando o condenaram, cumpriram as profecias. E embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Depois de cumprirem tudo a que a seu respeito estava escrito, tirando-o do madeiro, puseram-no num sepulcro. Então Jesus veio, ele morreu lá na cruz. As autoridades judaicas gritaram para ele: crucificam, levaram ele até Pilatos, ele foi morto pelos nossos pecados, mas ele não continuou morto, versos 30 e 31, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e foi visto muitos dias pelos que, como eles, subiram da Galileia para Jerusalém, os quais são agora as suas testemunhas perante o povo. Então Deus ressuscitou Jesus, ele não está morto. Jesus veio, era descendente de Davi, Jesus morreu na cruz no nosso lugar, ele agora está vivo, nós somos testemunhas disso, e por isso nós estamos aqui trazendo essa mensagem para vocês. Verso 38: tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se anuncia remissão de pecados por intermédio deste. Ou seja, nós éramos pecadores, estávamos separados de Deus e merecíamos o castigo eterno, mas Jesus veio, morreu na cruz e pagou o nosso pecado, e é por causa dele que a gente tem o perdão dos pecados, porque ele morreu na cruz, ele pagou o preço, e nós temos os nossos pecados perdoados. Verso 39: por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Ou seja, a lei não podia nos salvar, a lei era incapaz de nos salvar, a lei só mostrava que nós éramos pecadores que merecíamos ir para o inferno, a lei não produziu vida. Agora, por causa de Jesus, veio o perdão dos pecados, ele pagou o preço, ele levou o nosso castigo, e agora a gente pode ser salvo. Versículo 43: despedida a sinagoga, muitos dos judeus e prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, e estes, falando-lhes, os persuadia a perseverar na graça de Deus. Veja que eles terminaram de pregar para aquele povo, e aí muitos entenderam essa mensagem: Cristo é o meu Salvador, Ele pagou o pecado, Ele me dá a vida eterna, eu posso chegar diante de Deus por causa de Jesus Cristo. E aí muitos creram, e aí Paulo e Barnabé falaram assim: olha, você creu? Então continue, persevere na graça de Deus. Ou seja, você entendeu que a salvação é pela graça, não é? Depende de nós? Depende das nossas obras? Não, a salvação é somente pela graça. E agora eu continuo a minha vida, eu entendi o que Cristo fez, como que eu faço essa vida agora? Eu continuo dependendo da graça dele, para manter a minha salvação, para me ajudar a viver diferente, para me ajudar a ter uma vida adequada. Eu continuo vivendo debaixo dessa mesma graça. Lembra que a gente estudou já que é a graça de Deus que nos ensina a viver de uma forma diferente? Versículos 44 e 45. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então, no meio das pessoas que ouviram a mensagem, teve aqueles que creram. Aqueles que ouviram aquela mensagem falaram: é para mim, eu preciso do Salvador. Mas teve aqueles que ficaram com inveja, e em vez de aceitar a mensagem, começaram a blasfemar, começaram a falar contra, começaram a tentar prejudicar a Paulo e Barnabé. Verso 48. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra de Deus, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna.
Então, muitos não quiseram crer, muitos se levantaram contra, mas muitos creram. Isso cabe a nós, para nós pensarmos também. A gente ouviu a mensagem, a gente sabe qual é o plano de Deus, e tem pessoas que vão rejeitar a mensagem, e tem pessoas que vão crer na mensagem. E nós temos que pensar que tipo de gente a gente vai ser, onde nós vamos colocar a nossa fé. Verso 49, divulgava-se a palavra de Deus por toda aquela região. Ou seja, eles pregaram ali, mas espalhou a notícia pelas cidades ao redor. Olha, tem uns caras que vieram de Jerusalém, estão falando que o Cristo veio, que o Messias veio, e que há salvação, e que há perdão para os pecados. E a notícia foi correndo por aquela região. Versículo 50. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os de seu território. O que acontece? Os judeus ficaram com ciúmes e criaram um ambiente e perseguiram Paulo, perseguiram Barnabé, e aí influenciaram outras pessoas para que Paulo e Barnabé fossem expulsos daquela região. Capítulo 14, verso 1. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Bom, na outra cidade, em Icônio, então, está aqui mais na região central da Galácia, Paulo começa a pregar, Barnabé começa a pregar ali, e uma grande multidão creu. É interessante que fala dessa região da Galácia, tá? Paulo escreve, uma das primeiras cartas que foi escrita do Novo Testamento foi para os Gálatas, o livro de Gálatas. Quem eram os Gálatas? O povo da região da Galácia. Qual é a cidade? Perge, Icônio, Derbe, Listra, Antioquia da Pisídia. De toda essa região a carta foi escrita para eles. Versículos 5 e 6. Como surgisse um tumulto dos gentios e judeus, associados com as suas autoridades, para os ultrajar e apedrejar, sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e circunvizinhança, onde anunciavam o Evangelho. Então, eles pegam, e ali estavam querendo prejudicá-los, prendê-los ali naquela região. Então eles saem dali, vêm para Listra e Derbe, e continuam o quê? Anunciando a palavra. Não se deixam intimidar pelas ameaças que estão sofrendo. Por uma questão de prudência, sabendo que queriam matá-los ali, eles saem daquela cidade e vão para a próxima. Fazer o quê? Fugir? Não, continuar anunciando a palavra. Lembra que Pedro falou? Não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. A mesma coisa agora com Paulo e Barnabé. Não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Se eu não posso falar em Icônio, eu vou para Listra, eu vou para Derbe, mas eu não deixo de falar. Versículos 8 a 10. Em Listra costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico, desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar Paulo, que, fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andava. Veja que Deus usa de novo um milagre para fazer com que as pessoas ficassem atentas àquela situação. O que salvou as pessoas, que nós vamos ver a mensagem aqui, é a mensagem, a palavra. Mas aquele milagre que acontece faz com que as pessoas olhem: oh, aquele aleijado, ele está andando, como que ele está andando? E aí, através disso, desperta o interesse para que as pessoas ouçam a palavra salvadora do Evangelho. Versos 11 a 13. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo: os deuses em forma de homens baixaram até nós. Ao mesmo tempo que o milagre foi feito por Deus e estava sendo claro, as pessoas assimilaram com as suas religiosidades ali, certo? Os deuses estão aqui, olha só, esse homem foi curado.
A Barnabé chamaram Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque este era o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente à cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar junto com as multidões. E aí, o que eles fazem naquela hora? Verso 14: porém, ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram suas vestes, saltaram no meio da multidão, clamando. Então, eles rasgavam a capa. Quando alguém fazia isso na cultura antiga, naquela região, era um sinal de protesto, que todo mundo ficava quieto para ouvir o que a pessoa tinha a dizer. E aí, quando quiseram sacrificar eles rasgaram e falaram: não foi nós. Aí eles vão começar a explicar e apresentar a palavra para eles. Verso 15: senhores, por que fazeis isso? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho, para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Quando quiseram fazer de Paulo um Deus, quando quiseram adorar a Paulo, ele não admitiu essas coisas. Hoje as pessoas ainda continuam, que nem o povo daquela região, querendo adorar Paulo, ou outros dos apóstolos, mas eles em nenhum momento permitiram isso. Quando Cornélio se ajoelha diante de Pedro: não, eu sou homem como você, eu não sou digno de adoração, o único digno de adoração é Deus. Quando quiseram fazer isso com Paulo: não, de jeito nenhum. Nenhum dos apóstolos aceitou a adoração de ser humano, mas algumas pessoas querem continuar fazendo adoração a eles hoje, sendo que eles mesmos não aceitaram, e a Bíblia condena. E o que é interessante é que essa mensagem, olha, Cristo veio, e eu trago uma boa mensagem para vocês, é o Evangelho, uma boa notícia. E aí fala que vocês se convertam dessas coisas vãs, quer adorar pessoas por causa de um milagre ou de alguma coisa, ou adorar a Júpiter ou a Mercúrio, ou a seres de outro, como um anjo ou como uma pessoa, se convertam dessas coisas vãs ao Deus vivo que fez os céus e a terra. Nós não temos um Deus morto, distante, que não se preocupa com a gente. Nós temos um Deus vivo, que Ele criou tudo, e Ele continua vivo e ativo, se preocupando com cada um de nós com o mesmo poder, e com o mesmo amor e com a mesma graça, desde o começo da humanidade até hoje. Nós não cremos num Deus distante, morto, mas um Deus vivo e que se preocupa com a gente. Versículo 16: o qual, nas gerações passadas, permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Verso 17: contudo, não se deixou que ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Uma coisa que é interessante é que ele fala assim: olha, Deus nunca deixou o ser humano sem nenhum testemunho da sua bondade. Mesmo quando aquele povo daquela região não sabia sobre Deus, os detalhes sobre Deus, como que Deus fez o mundo e os detalhes da mensagem de Deus, Deus sempre deixou claro a sua bondade e o seu cuidado para com eles, porque mandava chuva, porque as árvores produziam. Isso se chama graça universal, ou seja, Deus estende a sua bondade para quem crê e até para quem não crê. Deus dá chuva para quem crê e Deus dá chuva para quem não crê. Deus oferece ao ser humano provas da sua existência e da sua bondade, de que Ele é um Deus vivo e verdadeiro, de que Ele é o mesmo Deus que criou os céus e a terra e que a mantém até hoje, e que dá chuva, que dá sol, que dá colheita a todos os seres humanos. Porém, só essa verdade não é suficiente para nos salvar. Por isso era preciso chegar a mensagem do Evangelho, a boa notícia de Deus, para que eles entendessem que esse Deus vivo mandou o Filho dele vir ao mundo e dar a vida eterna para o pecador que somos nós. Versículo 18: dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhes oferecerem sacrifícios. Então eles impediram que isso acontecesse. Verso 19: sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, e investindo as multidões e apedrejando a Paulo, o arrastaram para fora da cidade,
dando como se estivesse morto. Então, aqueles que vieram de Icônio, lembra que eles saíram de Icônio porque já estavam planejando mal contra eles? Eles foram pregar em Listra, em Derbe, e aqueles vieram de Icônio, trouxeram gente ruim e apedrejaram a Paulo. Acharam que Paulo estava morto, arrastaram ele para fora da cidade, mas Paulo não tinha morrido. Verso 20. Rodeando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. Aí podia pensar assim, agora ele vai parar de falar, porque tudo bem, lá em Icônio foi ameaça, agora não, ele foi apedrejado e queriam a morte dele, achavam que ele estava morto até. Olha o que ele faz no verso 21. Quando ele vai para outra cidade, ali, olha só como que ele age. Verso 21. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Paulo pega, anuncia a palavra ali, e depois ele volta nas mesmas cidades, Listra, Icônio, Antioquia, lugares onde ele foi ameaçado, e continuou anunciando a palavra, porque ele sabia que Deus importava mais obedecer a Deus do que aos homens, que ele não podia deixar de falar daquilo que ele tinha visto e ouvido, que essa verdade tinha que ser viva e ele tinha que anunciar a todos os cantos da terra. Verso 22. O que ele fazia ao passar nessas cidades? Fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Veja que ele passa e fala assim, gente, não vai ser fácil, a vida cristã não é fácil, porque pessoas vão te perseguir, porque pessoas vão te maltratar, porque pessoas vão criticar, vão zombar de você, bem o contrário do que a gente ouve na televisão, né? As propagandas que a gente vê de igreja, o que? Se você quer ficar rico, se você quer ficar bem, se você não quer ter problema, né? Você que está com problema financeiro, seus problemas acabaram, venham para cá. Você que apanha da mulher, vem para cá que seus problemas acabaram. Gostaram, né? Tá, mas olha só, importa que a gente passe, a gente vai passar por lutas. Jesus não está prometendo um mar de rosas, mas ele está falando, fiquem firmes. No que? Na fé. A sua salvação é pela fique firme, não desanime. Vai ter problemas, vai ter provações, vai ter perseguição, mas fique firme. Pode falar. Uma pergunta. Essa perseguição que os apóstolos sofriam sempre foi do próprio povo judeu? Geralmente começava do povo judeu, porém, com o passar do tempo, foi além das barreiras do povo judeu. Por exemplo, quando chega o ponto de Nero pôr fogo em Roma, e ele pôs pelo prazer dele, porque ele era insano, porque ele tacou fogo em Roma e ficou tocando harpa lá e rindo. Quando ele viu que o negócio ia se virar contra ele, o que ele fez? Foram os cristãos que fizeram isso. E aí a perseguição ali foi motivada mais por Nero do que pelos judeus, embora os judeus, tem um cristão lá, se aproveitavam para dedurar. Então começou com os judeus, mas depois passou para outros. A gente vai estudar, não sei se a gente chega lá em capítulo 18 hoje, que aí não foram os judeus, foram aquelas pessoas que faziam imagens de Diana, de ouro e tudo, e aí viram que o ganho deles ia diminuir, e por interesse financeiro começaram perseguições também. Então começou com os judeus, mas não ficou só com eles não. Versos 24 e 25. Não, o 23 eu não li, né? Na hora da pergunta acabei não lendo 23. Vamos lá no 23. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Então, à medida que eles passavam ensinando, algumas pessoas que tinham um bom caráter, uma boa conduta, foram colocadas na função de presbítero. O que era o presbítero? Presbítero e bispo é ancião e pastor, é tudo a mesma função. É alguém que estaria à frente daquela igreja para passar a palavra. E aí está falando assim, olha, Paulo vai embora, Barnabé vai embora. Então, você continua ensinando a palavra para as pessoas aqui, elas precisam continuar. Então, algumas pessoas que tinham mais conhecimento, algumas pessoas que mostraram que estavam com a fé mais firmada, continuaram dando ensino, mesmo que Paulo e Barnabé estavam indo embora naquele momento. Versículo 24 e 25.
Atravessando a Pisídia, dirigiram-se a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atalaia. Veja que por onde quer que eles iam, o que eles faziam? Eles iam anunciando a palavra. Então toda essa região eles começaram a falar, eles começaram ali na região da Licaônia, pegaram parte da Galácia, Listra, foram para essas regiões todas, aí eles vêm para Panfilha, e onde eles estão passando? Eles estão o quê? Anunciando a palavra. Verso 26. E dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que haviam já cumprido. Então eles voltam para Antioquia e contam como que foi esse tempo, que eles ficaram meses, um bom período ali, anunciando a palavra às pessoas daquela região. Versos 27 e 28. Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrira aos gentios a porta da fé. E permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Então eles voltaram para contar como que Deus agiu no meio daquelas pessoas. Eles não voltaram para falar o que eles fizeram. Eles voltaram para falar o que Deus fez. Usou a vida deles como instrumento, sim, mas o que Deus fez no meio daquelas pessoas. Capítulo 15, versos 1 e 2. Veja que as pessoas começaram a crer. Não somente na Síria, mas agora na região da Galácia, que é a Turquia hoje, né? É o leste da Turquia. Na região da Panfilha, naquela região de Chipre. Eles começaram a ouvir o que aconteceu. Então, capítulo 15, verso 1. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros, com respeito a essa questão. Então vem gente de Jerusalém e vai lá para Antioquia e começa a falar: para você ser salvo tem que seguir os costumes de Moisés, tem que ter circuncisão, tem que seguir as leis. Vocês, para ser salvo, vai ter que seguir esse costume. Agora, a salvação depende do que a gente faz ou depende do que Cristo fez? A salvação é pelas obras ou é pela graça? E Paulo e Barnabé bateram de frente: não, a salvação não é pelas obras, a salvação é pela fé, a salvação é pelo que Cristo fez. E aí houve uma discussão, e no meio dessa discussão, então, vamos para Jerusalém conversar com Pedro, com João, com aqueles que tiveram com Jesus na época. E aí começa essa discussão sobre o assunto: será que precisa cumprir as leis do Velho Testamento, guardar as leis, os sábados, os tipos de carne que não podia comer, a circuncisão? Será que precisa de tudo isso para ser salvo? Aí começa essa discussão, verso 3. Enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria e, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Então eles saem de Antioquia e vão para Jerusalém. No meio do caminho, eles começam a contar para aqueles que creram: olha, a salvação chegou para os gentios. Lá na região da Galácia o pessoal creu. Deus mostrou o seu poder lá no meio da Galácia. As pessoas estão ouvindo a mensagem que estão querendo. E o pessoal ficou muito feliz de saber que a salvação era para todos. Versículo 4. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Contaram como Deus agiu, como que foi tudo. Versos 5 e 6. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Então se reuniram os apóstolos, os presbíteros, para examinar a questão. Então havia alguns fariseus que disseram que creram, estavam se reunindo com eles, e falou: não, esses gentios, essas pessoas de outros povos, eles só podem ser salvos se eles forem circuncidados e guardar a lei de Moisés. Tem que guardar todo o Velho Testamento, todas aquelas leis, para eles serem salvos também. E agora? Tem que guardar o Velho Testamento? Tem que guardar o sábado? Tem que guardar as leis? Tem que guardar as regras sobre comida de carne ou não? Vamos ver o que a Bíblia fala. Vamos ver qual foi a discussão e qual foi a solução. Verso 7.
Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse: irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós para que por meu intermédio ouvissem os gentios a palavra do evangelho e crescem. Então Pedro começa a lembrar quando ele foi passar a palavra para Cornélio, certo? Versículo 8: ora, Deus que conhece os corações lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. Lembra que era importante que Cornélio lá e o pessoal tivessem o batismo com o Espírito Santo naquele momento, falassem línguas, para o judeu entender que do mesmo jeito que Deus deu o Espírito Santo para o judeu, estava dando para o gentil? Agora, no meio dessa discussão, volta esse assunto, para mostrar a importância de ter acontecido lá com o pessoal em Cesareia, lá com o pessoal da família e os amigos de Cornélio, a mesma coisa que aconteceu em Atos 2, para que eles entendessem que a salvação era para todos os povos. Verso 9: e não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Pedro está falando, Deus não fez diferença entre nós e eles. O mesmo Espírito que deu para nós, deu para eles. O mesmo perdão dos pecados que deu para nós, deu para eles. E qual era a prova? A descida do Espírito Santo sobre eles. Verso 10: agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar e nem nós? Olha só, ele fala assim, a gente está querendo colocar no lombo deles, para guardar a lei, para seguir todas aquelas regras, um peso que os nossos pais não conseguiram suportar. Eles não conseguiram guardar a lei, eles não conseguiram fazer todas aquelas regras que tinha no Velho Testamento, e nem nós. E nós estamos querendo pôr agora no lombo, nas costas dos discípulos, aquele peso que Deus já resolveu. Nós não precisamos mais colocar aquele peso sobre eles. Nós não cumprimos a lei, nossos pais não cumpriram, e agora nós queremos colocar essa regra, esse peso em cima dos outros que estão crendo agora, que são de outros países, de outras nações. Verso 11: mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Ele falou, nós não fomos salvos pela lei, nós não fomos salvos pela circuncisão, nós não fomos salvos pelo sábado, nós não fomos salvos pelas coisas que nós comemos, nós fomos salvos por Cristo Jesus. E eles também foram salvos por Cristo Jesus. A mesma regra, a mesma salvação, o mesmo perdão de pecados, o mesmo Espírito, para eles e para nós. O único jeito de chegar até Deus é por Jesus Cristo, seja um judeu, seja um gentil. Versículo 12: e toda a multidão silenciou, passando a ouvir Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Então eles começaram a contar o que aconteceu com eles, nessa região quando eles foram levar a palavra, pegando a Galácia, a Licaônica, pegando a Antioquia da Pisídia, as cidades de Derbe, Listra, Icônio, e falou, olha, Deus atuou no meio desse povo, Deus fez milagres no meio deles, do mesmo jeito que fez milagre no nosso meio. E era importante essa aparição dos milagres, a presença dos milagres na apresentação da mensagem, para deixar claro para o judeu, o mesmo Espírito que trabalhou para nós sermos salvos, é o mesmo Espírito que trabalhou para eles. Os mesmos milagres feitos entre os judeus também foram entre os gentios. O mesmo Espírito que veio para o judeu também veio para o gentil. Veja que a mesma argumentação de Pedro agora também é a de Paulo e Barnabé. Versículo 13. Só uma pergunta. Pode falar. Quando ele faz com que o Velho Testamento já não seja, digamos assim, tão você vai na isca, só nesse ponto, porque não fica claro, não siga mais o Velho Testamento, digamos, foi definido depois, mas não siga mais essas tradições, e algumas estão abolidas, outras não. Sim. Há outros pontos que isso fica mais claro, porque aqui tem que ter um contexto muito amplo para entender que isso refere. Sim. E fica meio subjetivo também. Entendi. Então, nós estamos, a pergunta só para o pessoal entender em casa, que aqui só nesse texto é um pouco limitado para dizer que então, não precisa mais seguir as leis do Antigo Testamento, as leis de Moisés, que se tem um contexto mais amplo para provar isso, certo?
Bom, primeiro, nós estamos falando que ainda está em discussão o debate. Então o debate vai continuar, tá bom? E ele vai trazer mais luz a isso. Por enquanto, Pedro disse, como argumento, que olha, nossos pais e nem nós conseguimos guardar tudo aquilo. Como que nós vamos exigir isso dos outros? E Paulo e Barnabé estão falando o que Deus tinha feito no meio dos gentios. Então vamos continuar lendo e espero que consiga responder através do texto aqui, senão a gente vai para outros textos que tem outros. Principalmente a carta de Paulo aos Gálatas, que é uma carta que Paulo escreve depois disso. Tá bom? Então vamos continuar. Se não ficar inteiramente respondido, pode voltar e a gente vai esclarecendo. Verso 13. Depois que eles terminaram, falou Tiago, e aqui lembra que Tiago, irmão de João, já tinha morrido. Então esse Tiago aqui é o irmão de Jesus. Depois que eles terminaram, falou Tiago dizendo: irmãos, atentai minhas palavras. Agora ele vai começar a explicar, verso 14. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Então ele fala, ó, lembra que Deus usou Simão, Pedro, para levar a palavra para os gentios que moravam na Cesareia, a família e amigos de Cornélio. Ele puxa o que Pedro já tinha puxado. Versículo 15. Bom, vamos do 15 ao 17. Conferem com isso as palavras dos profetas, como está escrito: cumpridas essas coisas, voltarei, retificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Ou seja, a salvação não é só para o judeu, também é para o gentil. Pessoas de todos os povos, de todas as nações, não somente dos judeus. Verso 19. Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus. Aí Tiago fala assim, ó, vamos concluir isso aqui. A minha opinião está clara, a gente não deve perturbar aqueles das outras nações que creem, se convertem a Deus, que creem, a gente não deve perturbar eles com esse assunto. E aí ele vai explicar mais detalhes sobre esse não perturbar, verso 20. Em vez de perturbar aqueles que se convertem a Deus, olha só, escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como de relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. De tudo que tem do Velho Testamento, das leis, tinha que escrever para eles fazerem o quê? Olha, se abstenham dos ídolos, ou seja, se é uma carne sacrificada a um ídolo, não vai comer. Se é adoração a um ídolo, não vai adorar. Se abstenha do que é do ídolo, dos ídolos, da carne com o sangue, a carne que é sufocada ou com o sangue dentro dela, porque lá em Levíticos dizia que no sangue está a vida, e das práticas sexuais ilícitas. Só isso. Verso 21. Tá? Bom, vamos pôr a lista aqui só para lembrar, né? As contaminações dos ídolos, a prostituição e do que é sufocado. Carne sufocada, né? E do sangue. Olha o verso 21. Porque Moisés tem em cada cidade, desde os tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, onde é lícito todos os sábados. Ou seja, as leis de Moisés, os mandamentos, as coisas do Velho Testamento, tem quem prega lá nas sinagogas. Mas a gente não vai ficar perturbando aqueles que creem com essas leis que eram para o povo judeu. O judeu quer continuar pregando na sinagoga, ele que pregue. Aqueles que se convertem a Deus não devem ser perturbados com circuncisão, com as regras, com aquele monte de leis que tem do Velho Testamento. Continuando o verso 22. Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los, juntamente com Paulo e Barnabé, a Antioquia. Foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos. Aqui é Barsabás, não confundo com Barrabás, tá? Foram lá junto com Paulo para o quê? Esclarecer as coisas lá em Antioquia. Então eles sairiam de Jerusalém e iriam para Antioquia para esclarecer isso. Versos 23 e 24. Escrevendo por mão deles, assim, os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos
de entre os gentios em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Visto sabermos que alguns que saíram dentre nós, sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma. Então eles começam, olha, nós estamos escrevendo aqui os apóstolos Pedro, João, o outro Tiago, nós estamos escrevendo dizendo assim, olha, a gente soube que tem gente saindo daqui do nosso meio e perturbar vocês. Com o quê? Com a exigência de guardar as leis de Moisés, certo? Continuando, vamos ver o que mais que eles vão colocar na carta, verso 28. Pareceu bem, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além dessas coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, bem como do sangue e da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem em vos guardardes. Saúde. Ou seja, eles falam que as pessoas estavam indo, querendo impor as práticas judaicas, as práticas do Velho Testamento, as práticas das leis de Moisés, sobre aqueles que eram de outras nações. E aí eles estão colocando, não, isso não precisa colocar esse jugo sobre as pessoas. Não precisamos perturbar as pessoas com essas leis. Nem nós, nem nossos pais conseguimos guardar tudo isso. E aí se toma a decisão de que o quê? Aqueles que creram, seja em Antioquia, seja lá na Galácia, seja de outros lugares, eles não precisavam estar guardando todas aquelas leis do Velho Testamento. Mas por uma questão de um bom testemunho, de um bom andar, pediu-se deles o quê? Guardar-se do que era contaminado aos ídolos, da carne sufocada ou com sangue e das relações sexuais ilícitas. O resto, vamos seguir o que Cristo pede. Alguém tem mais alguma pergunta antes de ir para o 30 e 31? Na verdade, quando veio Cristo, é como se tivesse anulado todas as outras coisas, porque Cristo é o sacrifício perfeito. Sim. Tá. Porque igual você não consegue guardar os mandamentos, igual você não consegue fazer tudo aquilo. Tá. Nós vamos estudar Romanos, e aí nós vamos entender alguns pontos. Lá em Romanos tem uma parte, eu vou adiantar um pouquinho, porque eu acho que é importante para ficar claro aqui, onde Paulo fala assim, mas tá, então eu creio em Cristo, eu quero seguir o que é bom, e eu olho no mandamento, e o que o mandamento diz é bom. Então, não matar é bom? Não roubar é bom? Não cometer adultério é bom? Não falar mal, fazer mau testemunho é bom? Tudo isso é bom. Agora ele fala assim, mas eu muitas vezes me pego pecando. E aí ele diz, graças a Deus por Cristo que pagou os meus pecados. Então ele não tira o valor do que a lei propunha, mas a lei deixava claro que a gente é incapaz de ser salvo por ela. Então quando fala aqui, está na mesma linha, está o seguinte, a lei é ruim? Não, a lei é boa. A questão é que o ser humano carrega um peso muito grande sobre ele, seguindo todas aquelas regras, e aquilo não vai salvá-lo. O que vai salvar é Cristo. Quando chega na carta aos Gálatas, que foi escrita depois disso, para esclarecer isso, você vai olhar no capítulo 1, vai falar assim, olha, se alguém pregar outro evangelho para você, além do que foi pregado, que é o quê? Que Cristo pagou os nossos pecados, seja maldito. Quer dizer, ele está perdido ainda. Depois ele entra lá na frente, no capítulo 5, falando assim, o fruto do Espírito, ou seja, o Espírito morando dentro de nós, ele produz o quê? O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Ou seja, nós não precisamos seguir mais uma lista de regras, não precisamos seguir um monte de leis do Antigo Testamento, porque o Espírito morando dentro de nós vai produzir coisas que não existe lei que vai contra. Existe lei contra você agir em amor com as pessoas, você ter paz com as pessoas, você ter paciência com elas, você ser fiel, ser leal, ser bom, ter domínio próprio. Não existe lei contra isso. Então, em vez de você ter uma lista de regras para guardar, você tem um Espírito dentro de você que produz algo que vai fazer com que você seja diferente, sem precisar estar seguindo um caminhão de regras. Então, é uma mudança de dentro para fora, e não uma mudança de fora para dentro com imposição. Então os discípulos não precisavam viver com aquele jugo, com aquele peso do Antigo Testamento que ninguém conseguiu suportar, que ninguém conseguiu cumprir.
Eles precisavam crer em Cristo como Salvador. Esse era o ponto. À medida que a gente estuda Romanos, esclarece um pouco mais alguns textos para frente ajudam também. A gente não vai chegar nessa segunda fase em Gálatas, não vai dar tempo. Mas pelo menos eu dei esse resumo para ajudar a gente a entender que não é que a lei é ruim, a lei é boa, só que nós não conseguimos guardá-la. O Velho Testamento é bom, mas as leis contidas ali para o povo de Israel seguir, elas são incapazes de produzir vida e salvação para a gente. Esse é o cerne da coisa. Esclareceu? Depois a gente pode voltar mais um pouco. 30 e 31. Os que foram enviados desceram logo para Antioquia e, tendo reunido a comunidade, entregaram a epístola. Quando leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. Veja que, olha só, houve uma discussão, houve um problema. Não, vocês têm que guardar a lei de Moisés, vocês têm que ser circuncidados. E aí ficou um tumulto no meio de todos. E agora, quem está certo? É Paulo e Barnabé? Será que são esses que vieram de Jerusalém? Será que a gente tem que realmente guardar todas aquelas regras? Será que a gente tem que fazer uma operação para poder ser salvo? E aí, quando eles entendem que não precisava ter esse jugo sobre eles, e que eles poderiam servir a Deus sem precisar virar judeus praticantes daquela religiosidade do Antigo Testamento, isso trouxe alívio para eles e alegria. E lembra que o teor da carta fala assim: soubemos que alguns vos têm perturbado. Ou seja, querer jogar todo aquele peso daquelas leis sobre as pessoas acabou trazendo perturbação. E agora, quando eles entendem o sacrifício de Cristo era suficiente para a vida deles, então isso trouxe libertação e alegria para eles. Verso 34. Mas pareceu bem a Silas permanecer ali. Isso é importante por causa do que vai acontecer no 16. Silas continuou ali, Judas voltou, Silas continuou, versos 35 e 36. Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos em todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. Lembra que houve essa perturbação, lembra que houve esse problema. E aí eles pensam o seguinte: olha, Paulo fala assim: Barnabé, vamos voltar para as cidades? Então eles tinham pregado lá em Salamina, em Pafos, em Antioquia da Pisídia, em Perge, em Coro, Listra, eles tinham pregado ali. Aí falou: vamos voltar e vamos ver como eles estão, vamos explicar essas coisas que aconteceram, vamos passar para eles o que a palavra. Houve isso, só que aí, versos 37 e 38, Barnabé queria levar também João, chamado Marcos, mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Então Paulo e Barnabé tiveram uma divergência, porque Barnabé era uma pessoa que estava disposta a acolher as pessoas. Lembra que quando Saulo chega, Saulo e Paulo são o mesmo, estamos lembrando, né? Chega em Jerusalém, ninguém estava acreditando nele. Não, esse cara quer descobrir quem são os discípulos de Jesus para prender. Barnabé vai lá e acolhe Paulo. Agora, Barnabé fala assim: olha, o João Marcos realmente abandonou a gente no meio da viagem, mas ele é novo, vamos dar uma chance para ele e vamos levar ele junto com a gente. Paulo não, se ele abandonou a gente, eu não levo mais. E aí houve um embate entre os dois. Isso mostra uma coisa importante: não é porque eles quereram que eles ficaram perfeitos. Procuravam fazer o que é certo, como a gente deve procurar. Procuravam agir corretamente e agir da maneira correta? Sim, como a gente deve procurar. Mas ainda eram seres humanos. E aí, no meio dessa discussão, o que aconteceu? Cada um resolveu ir para um lado, tá? Então, eles pensam, Paulo falou assim: chegou na Panfilha, abandonou a gente, agora não quero levar ele. E aí, vamos lá, verso 39. Houve entre eles tal desavença, que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Então o que Barnabé fez? Pegou o Marcos e foram para a região de Chipre. Lembra que eles tinham passado em Chipre, na ilha? Então qual foi a conclusão? Vamos ficar brigando aqui, quer saber? Barnabé pega João Marcos e vem para cá, Paulo pega Silas e vai para o outro lado. Aí a gente pergunta assim: e aí eles ficaram inimigos? Não. Quando Paulo está para morrer, na carta de 2 Timóteo, ele escreve para Timóteo, ele fala assim: traz o João Marcos, manda ele vir aqui que ele é útil para mim. Resumindo, Paulo está dizendo o quê? E não é que Barnabé tinha razão mesmo? Deu jeito no rapaz, manda ele vir aqui que eu estou precisando da ajuda dele.
Então não houve inimizade. Naquele momento, como plano de ação para o trabalho que eles iam fazer, eles não concordaram com o plano de ação, mas não houve inimizade, tanto que Paulo depois manda chamar João Marcos. Tá? Isso é importante, houve uma divergência na maneira de agir, mas não houve um problema que eles não se falavam mais. Versículos 40 e 41. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Então o que ele fez? Em vez de vir para o Chipre, onde Barnabé veio, ele pegou e foi por aqui, região da Cilícia. Passou pela Síria, pela Cilícia e chegou até a região da Galácia. E aí capítulo 16 vai falar um pouco sobre isso para a gente, como que foi nesse lugar. Chegou também a Derbe e a Listra, e havia um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Então, chegando nessa região, que ele já tinha passado lá, onde ele já tinha sido apedrejado até, lá ele viu que tinha um rapaz chamado Timóteo, que as pessoas falavam bem dele, como ele se portava, como ele agia, como ele procurava seguir o que a palavra de Deus diz, e aí Timóteo também vai acompanhá-lo. E aí depois Timóteo vira um discípulo de Paulo, e inclusive Paulo escreve 2 cartas para ele, 1 Timóteo e 2 Timóteo. E Paulo chama ele de filho, tratava ele como um filho, pela proximidade que eles criaram nessas viagens, de levar a palavra de Deus juntos. Tá? Então aí ele pegou, e ele passou por toda essa região da Galácia, para falar da palavra de Deus. Versículo 4. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos, para que as observassem, as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Então ele passou nessa região toda, levando o quê? A carta, falando que não precisava mais guardar a lei, não precisava guardar os ritos judaicos, a circuncisão para ser salvo. A mesma carta que leram lá em Antioquia, leram nesses lugares que eles passaram. Verso 5. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, então o que aconteceu? Desculpa, eu pulei o verso 5. Vou ler o 5, voltando então um pouquinho. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé, e dia a dia aumentavam em número. Veja que o fortalecimento dessas igrejas não estava em seguir as leis judaicas, mas sim na fé deles, que crescia cada dia. E aí as pessoas começaram a crer e aumentavam em número. Tá, verso 6 agora. Percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito de pregar a palavra na Ásia. Veja só que eles estavam aqui, saíram da Galácia, passaram pela Frígia e queriam subir a região chamada Ásia. Tudo isso aqui é a Turquia hoje, tá, gente? Então eles iam subir para a região mais central da Turquia para pregar. Só que por algum motivo, a Bíblia não explica como foi, o Espírito Santo não deixou eles chegarem ali. Mas eles não queriam fazer uma coisa boa? Queriam. Só que por que então o Espírito Santo não deixou? Porque tinha um plano para ele, tinha um propósito para ele. Vamos continuar lendo o verso 7. Defrontando Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Então eles estavam aqui na região central, né, da Ásia, que era chamada de Ásia Menor, e aí eles queriam ir para Bitínia, mas ao norte da Turquia pregar. Também, por algum motivo, Deus não permitiu que eles chegassem ali, porque havia um plano de Deus para a vida deles. Verso 8. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. Então eles chegam na região de Troade, que ficava bem no norte ali, na ponta de cima, né, noroeste da região da Turquia. Versículos 9 e 10. À noite, sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Então, de alguma forma, Deus faz com que Paulo tenha uma visão, dizendo assim: passa a Macedônia e ajuda-nos. Ele estava já na divisa da Macedônia, e aí ele resolve ir para aí. Só que, notem uma coisa,
quando fala o verbo aqui, no versículo 10, fala assim, procuramos, está vendo ali? É a primeira vez que aparece o nós. Então, nessa viagem aqui, nessa altura, Lucas estava junto. Ele sempre está contando a história, e Pedro, e Paulo, e aí Paulo foi com Barnabé, e aí Barnabé acolheu Paulo, e aí teve a discussão lá em Antioquia. Ele sempre está colocando o que aconteceu com os outros, só que aqui ele falou, procuramos. Lucas já estava junto nessa viagem, que é o autor do livro de Atos. Versículo, aí era para eles passarem a região de Macedônia, e aí a Macedônia antiga é um pouquinho diferente da Macedônia atual, tá? A Macedônia antiga pega essa parte que hoje seria um pouco da Grécia. Eu vou pôr o mapa atual para vocês verem. Então olha só, a Caia antigamente seria o que a gente chamaria de Grécia naquela época, Atenas, Corinto. Aí pegava essa parte que chamava de Macedônia, tanto que o Império Grego às vezes é chamado de Império Macedônio, por causa que Alexandre o Grande era macedônio. Mas hoje as divisas estão um pouquinho diferentes. Então você pode ver que a Grécia pega mais essa parte e a Macedônia aqui. A divisa antiga da Macedônia vinha aqui assim, ó. E a atual agora está mais ao norte. E a Grécia está com essa parte maior do que era na antiguidade. Só uma curiosidade na questão do mapa. Versículos 11 e 12. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitude a Samotrácia. No dia seguinte a Neápolis, dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. Então, eles pegam, saem de Troade, passam por essa região ali, passando pela Samotrácia, Neápolis, até chegar em Filipe. E ali eles ficam alguns dias. O que acontece lá em Filipos? Versos 13 e 14. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver, olha só, nos pareceu de novo, Lucas está junto, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali tinham concorrido. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Atira, vendedora de púrpura e temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Então, eles chegam na cidade, sempre eles iam na sinagoga. Aqui talvez não tinha sinagoga, porque eles não foram à sinagoga, mas eles souberam que tinha um grupo de pessoas que ficava lá perto do rio e orava. Bom, se eles estão orando, eles temem a Deus, vamos lá falar com eles. E chegou ali, eles começaram a falar, e aí, essa mulher, Lídia, ela pega e presta atenção, entende a mensagem e coloca a fé em Cristo Jesus. Verso 15. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Então ela ouve a palavra, a sua família ouve a palavra, eles creem, eles têm a atitude de se identificar com a mensagem de Jesus Cristo e são batizados, e fala: Paulo, fica aqui na nossa casa. Para que você vai ficar num lugar? Você tem onde morar? Não, você não é daqui, então fica com a gente aqui. E aí eles permanecem ali, e aquelas pessoas se identificam com Cristo e creem na mensagem de Jesus Cristo. Verso 16. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Então tinha uma mulher, uma moça, que ela fazia adivinhações, e os donos dela ganhavam muito dinheiro com essas adivinhações dela. Só que essas adivinhações, elas provinham do quê? Do espírito maligno, que via as coisas, sabia as coisas e anunciava através da boca dela. Muitas pessoas que fazem assim, isso, aquilo outro, que sabe do que está acontecendo, por quê? Porque os espíritos contam. Então, bola de cristal, adivinhadores, alguns ditos profetas que tem por aí, provavelmente tem a mesma questão dessa mulher. Criam adivinhações através de espíritos. Verso 17. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Ela falou alguma mentira aqui? Não. Pelo contrário, estava até fazendo uma propaganda a favor, né?
são servos do Deus Altíssimo, anunciam o caminho da salvação. Só que Paulo ficou incomodado com essa história, verso 18. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Mesmo que o que ela estava falando era uma verdade, ainda a fonte era uma mentira. Ainda a fonte era um espírito mau. Paulo podia pensar assim: não importa que é demônio, está me beneficiando, tudo bem. E muitas pessoas às vezes pensam isso. Mas não, qual que é a fonte? Qual que é a origem? Então não concordo. Versículo 19. Vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança de lucro, agarrando a Paulo e Silas, os arrastaram para a praça à presença das autoridades. Lembra que foi até falado, eram só os judeus que perseguiam? Aqui não, quem começou a perseguir? Aquela mulher, aquela moça dava lucro para a gente, agora o espírito saiu dela, não dá mais lucro, então vamos perseguir a Paulo e Silas, porque eles não estão dando mais lucro, a mulher não está dando mais lucro para a gente. Interesse financeiro. Verso 20. Levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade. E vão indo. Verso 23 e 24. Depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os ao cárcere interior e lhes prendeu os pés ao tronco. Então, Paulo e Silas foram presos, por quê? Porque eles estavam pregando o evangelho, expulsaram o demônio daquela moça. Aí as pessoas, movidas pela ganância, porque queriam ganhar o dinheiro, pegam e denunciam Paulo e Silas como se eles fossem criminosos. Eles vão presos e os pés são colocados no tronco. Aí o que eles fizeram naquela hora? O que nós faríamos? Talvez a gente ia estar lá chorando: Deus, olha só, eu estou falando que é certo, eu estou aqui para falar da tua palavra, olha só, o Senhor nem cuidou de mim, eu estou aqui agora preso, minhas costas estão tudo doendo porque eu fui açoitado, esses pés presos aqui, minha perna está doendo. Podia estar chorando, não podia? Podia estar reclamando. Pode falar. Os dois, Paulo e Silas. O Timóteo e o Lucas não. Ele esclarece, olha só, interessante, né? Que ele vai falando, nós, né, no versículo, por exemplo, versículo 17, nós estávamos ali, Timóteo, estava o Lucas. Agora, na hora de ser preso, verso 19 deixa claro, agarrando em Paulo e Silas. Especificamente só foram os dois, os outros não. Inclusive, nem foram os dois juntos que disseram: sai demônio. Um deles, inclusive, foi só o Paulo que falou. Exato, esses dois. E aí foram e prenderam os dois. Agora, por qual motivo? Bom, Paulo era o que falava mais, que pregava, e foi ele que expulsou o demônio. Então, o ódio deles se virou contra Paulo. Talvez, aí eu não sei te dizer, a Bíblia só fala que foram os dois que foram presos. Talvez naquele momento em que prenderam, só estavam os dois. O Lucas e o Timóteo podiam estar em outro lugar, falando com outras pessoas. Então a Bíblia só esclarece que foram só os dois que foram presos, né? Mas é uma boa observação. Estava 4, agora de repente só 2, né? Mas aqui no caso, presos só os 2. Versículo 25, olha o que eles estavam fazendo lá. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Em vez de estar chorando e reclamando, o que eles fizeram? Oravam a Deus e louvavam a Deus. E está lá o carcereiro ouvindo, os presos ouvindo, eles louvando a Deus. Eu imagino que passou na cabeça: que são esses loucos? Olha só, estão com as costas tudo estouradas de tanto apanhar, estão presos e louvando a Deus. Aí olha o que acontece, verso 26. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Na hora que isso acontece, o carcereiro entra em desespero. Olha o verso 27. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando a espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Bom, havia no meio do Império Romano a lei de que, se eu sou o carcereiro e estou cuidando do cárcere e o preso fugiu, quem vai pagar a pena do preso sou eu. Então ele entra em pânico
e pensou, se fugiu todo mundo, o que vai acontecer comigo? Então é melhor me matar. Na hora que ele vai fazer isso, verso 28. Mas Paulo bradou em alta voz, não te faças nenhum mal, que todos estamos aqui. Então o carcereiro, verso 29, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Imagina, ele chega naquele desespero, achou que todo mundo tinha fugido, de repente, não, está todo mundo aqui, e o homem trêmulo, porque aconteceu muita coisa. Ele sabia que eles tinham sido presos por causa de anunciar uma palavra, um evangelho que estava sendo rejeitado. Ele sabia que aqueles homens estavam louvando a Deus, ouviram coisas sobre Deus ali, ele ouviu coisas sobre Deus ali. De repente treme tudo, de repente ele acha que todo mundo fugiu. Aí ele faz uma pergunta, verso 30. Depois, trazendo-os para fora, disse, senhores, o que devo fazer para que seja salvo? O que eu tenho que fazer para ser salvo? Aí Paulo começou, guarda a lei, segue os ritos de Moisés, foi isso? Vai na igreja, faz isso, não pode mais você assistir televisão, não pode mais assistir jogo, não pode, o que foi que ele falou? Não pode comer carne de porco, não pode trabalhar no sábado. Olha o que ele disse, verso 31, responderam, e aí Silas está junto, responderam-lhe, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Simplesmente isso, creia no que Jesus fez por você, você vai ser salvo. Se alguém ainda tem dúvida de como pode ser salvo, é simples, crê no Senhor Jesus, Ele pagou os nossos pecados na cruz, e você vai ser salvo. Verso 32, eles pregaram a palavra de Deus, e a todos os da sua casa. Aí ele pega, eles pregam para o carcereiro leva eles para a casa dele, eles pregam para aquelas pessoas também, para os familiares dele, versículo 33. Naquela mesma noite, na hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, ele foi batizado e todos os seus. Então eles levam Paulo e Silas, os dois chegam na casa, contam da palavra de Deus para toda a família, eles creem, cuidam das feridas de Paulo e Silas e eles querem se batizar, eles querem se identificar com Cristo, com a mensagem de Cristo. Eu creio e eu me identifico com essa mensagem. Verso 34, a gente para, que agora que eu vi que já são 9:02. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs a mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Ou seja, a salvação produziu na vida deles uma grande alegria. Quando a gente entende que os nossos pecados foram salvos, foram perdoados, que Cristo pagou os nossos pecados, que a gente pode chegar diante de Deus, isso deve produzir em nós uma grande alegria por aquilo que Ele fez por nós. Então, boa semana para todos. Semana que vem, se Deus quiser, a gente está aí de novo. Sabe aquela sensação de que você já fez mais que a vontade do Senhor? Você deixou pra trás. Como era bom te sentir tão perto e ao seu lado caminhar. Como é que eu deixei essa distância chegar? Não quero mais viver longe do teu querer. Não quero mais deixar meu eu te afastar. Eu quero andar como Ele andou, pisar nas pegadas que Ele deixou. Eu quero olhar como Ele olhou, olhar sem maldade, com os olhos do amor. Eu quero